Os Viva o Samba são o artista da semana, estão em destaque na nossa plataforma e hoje têm videoconferência connosco para uma pequena conversa. Como é que o Viva o Samba surgiu? Como é que tudo começou? Então, são muitas coisas, né? Porque a gente vive aqui em Portugal há muitos anos. E sempre trabalhou com música, né? Desde que a gente chegou aqui, Brasil, desde pequeno, desde criança a gente trabalha com música. Então, aí quando a gente chegou aqui, a gente trabalhou muito, fez muitas noites, né? Fez muitos eventos, trabalhou com bandas. E aí a gente... Outros gêneros também? Outros gêneros, outras músicas. Aí depois fomos com um projeto pro Brasil, daqui, né, o Luso Baião. E aí no Brasil, Humberto foi numa roda de samba. Tivemos a oportunidade de conhecer melhor assim, o Brasil, assim, um pouco, que a gente não conhece tanto porque a gente veio para cá muito novo. Mas a gente teve a oportunidade de conhecer tipo o Rio de Janeiro, assim, um lado legal do Rio de Janeiro, que era o lado que a gente gostava, né, que a gente se identificava, que era o samba, o lado do samba ali, aquela boemia toda. Daí a gente se impressionou com aquilo verdadeiramente, assim, e teve a ideia de criar um mesmo conceito aqui em Lisboa. Foi mais ou menos assim que surgiu, né? A ideia era reverenciar os artistas, né? Porque a gente ficou tão impactado com o que aconteceu lá e falar assim, pô, eu acho que Lisboa merece conhecer esse lado da música brasileira também, né? Porque o samba, ele tem várias vertentes, né? Ele não é só alegre, ele também pode ser triste, ele pode ser sobre consciência social, né? Ele pode ser tantas coisas, né? Vocês, estando tão longe do Brasil há tantos anos, não é? Vocês sentem-se mais brasileiros fora do Brasil do que se estivessem lá? É muito louco isso, né? Que as tantas... não dá pra imaginar que a gente não é tocado por ter vivido no Brasil, pelo menos até os 15 anos de idade, né? Mas a gente também se sente português pra caramba, sabe? Tipo assim, porque a fase mais adulta, assim, da vida foi aqui, né? Aqui. E essa parte de se sentir também mais brasileira, mais pela seleta, né? Tem muitos brasileiros de todos os cantos aqui, então a gente acaba por comunicar com eles e tipo sentir que a gente é mais. Assim, isso é importante. Nosso vínculo ainda vai continuar, até porque a música que a gente traz de lá é de lá, né? É o máximo patrimônio próximo, já, né? É o mais próximo que tem. Então. Mas Humberto citou uma coisa importante, que talvez a gente se sinta mais brasileiro do jeito que você falou, porque aqui a gente conhece pessoas de todos os lugares do Brasil. Exatamente. E aí sim você consegue compreender um pouquinho o que cultura, esse mundo que é o Brasil. O ser brasileiro. Total discórdia, o samba é cultura africana, pandeiro, mulata e baiana, cantando pros seus orixás. Ouvi falar por aí que o samba vai acabar. Por acaso, eu tenho reparado que nos últimos anos cada vez são mais os artistas brasileiros que têm vindo viver para Portugal. Como é que vocês encaram isso? Qual é a vossa interpretação desse fenómeno que tem vindo a acontecer? E não só de brasileiros. Quando eu digo brasileiros, estou a falar também de praticamente toda a lusofonia. Nos últimos anos têm vindo muitas pessoas das comunidades portuguesas vir para viver para Portugal. Eu acho que tem um pouco a ver com a aceitação que Portugal também está dando nesse momento, né, para esse tipo de música. Então as pessoas se sentem tentadas a vir mostrar o seu trabalho aqui, porque sabem que aqui eles vão ter saída. Às vezes as pessoas não têm tanta saída no Brasil
mas aqui conseguem criar o seu público, né? Conseguem ou criar mais público, além do público brasileiro, né? Consegue trabalhar também com mais Mas foi... calma, né? Tipo assim, eu acho que estando no Brasil ou estando em qualquer outra parte assim, tipo, eu falo Brasil porque a gente esteve lá, a gente sabe que no meio que a gente vive assim, é muitas bandas, Uma concorrência a cada esquina, né? Tipo, e nem é Porque uma nem concorrência, mas é uma banda a cada esquina, a cada parte ali assim de bairros. E aqui não, aqui a gente tem mais facilidade, mais calma assim pra gente trabalhar e criar nossos projetos e conseguir, tipo, e essa aceitação que o Cícero falou de a gente conseguir conectar com com portugueses, né? Que no começo a gente tocava muito só pra uma roda, pra brasileiros e tal, daí a gente, não, peraí. O Vivo Samba, antes do Vivo Samba a gente tocava muito pra comunidade brasileira, né? E aí a ideia, depois de outros projetos, né, Taqui na Areia e o próprio Luz do Baião, que a gente entendeu que a gente não precisaria mostrar nossa música só para determinado núcleo. Então a gente começou a trabalhar a comunicação para outros públicos também. O Vivo Samba, ele já começou assim, ó, aqui no Vivo Samba, todas as nacionalidades têm que se sentir bem. São bem não é uma coisa só para brasileiros. Exatamente. Né? Eu lembro que a gente foi dar a Vice, tem um amigo nosso escreve para Vice, né? O André Castro Soares, e ele escreveu um artigo e tinha uma coisa assim, a gente falava uma coisa assim, que a gente não queria que aquilo fosse considerada uma noite brasileira, a gente queria que aquilo fosse considerado uma noite do mundo. E assim se foi, né? E assim aconteceu, porque alguns artistas passaram por lá sem a gente combinar, né? Sem a gente ter uma comunicação prévia de alguma coisa, sabe? Pessoas que se sentiram à vontade para poder partilhar a sua música com a gente lá. Então, por exemplo, a Marisa já cantou com a gente. Isso deixa a gente emocionado, sabe? Tipo, a Marisa já cantou, a Caminho já cantou. A gente foi convidado para tocar no aniversário de 40 anos do Avilés. E aí a Ana Moura cantou com a gente. Então, pra gente é importante que o que seria a música portuguesa se entrelace com a nossa música, assim, né? A gente é muito próximo da Terezinha Landeiro, né? Que é uma fadista também, e acabou de gravar uma música com ela, né, no disco dela. Uma coisa que faz uma menção ao samba. Isso pra gente, quando a gente começou o projeto, a gente tinha uma ideia do que isso podia chegar, e a gente queria isso, né? A gente queria fazer parte da música lusófona sem restrições, sabe? Tipo assim, fomos moldando ele. A Lura já cantou com a gente. Então, assim, o Vivo Samba foi, eu acho que a gente pode dizer que desses 18 anos que estamos vivendo aqui, foi um marco para nossa carreira, assim, né? De poder realmente estar perto das outras culturas, né? O Guanabara, tipo, que toca com a gente, e com a Camila Mazizo também, ele toca com o Paulo Flores, às vezes, então a gente consegue se aproximar, né? Então estar perto dessas pessoas é muito importante também, para que Portugal, e não só os brasileiros que vivem aqui, entendam esse conceito de lusofonia, né? Mais um negro virá para lutar, com sangue ou não, numa canção. Também se luta, irmão, ouvir minha voz, oh yeah. O que é que se sente quando vocês veem o projeto a evoluir e quando veem essas pessoas influentes na música a aceitarem e a apoiarem o vosso projeto? Como é que vocês se sentem com isso? Cara, é um sentimento de que a gente tá num caminho certo, assim, né? Que a gente tá caminhando por um como se eles estivessem convidando pra gente estar no mesmo ambiente que, tipo, a música deles nos convidando que a gente possa estar no mesmo ambiente que a deles. Tipo assim, é importante dizer isso, porque o samba é um ritmo muito estigmatizado, né? Ele nasce em cima da proibição, né? Ele nasce em cima de... Então, é importante que o samba esteja
que essa música brasileira preta esteja nesses espaços e com os artistas que são considerados mainstream, né? É importante esse muito apoio importante. deles, sim. É Muito muito, importantíssimo. muito. Como é que surgem as músicas? Surge, por exemplo, é um que tem uma ideia e depois juntam-se e desenvolvem? Como é que isso acontece? As duas músicas que estão rolando aí na internet, já no Spotify, no YouTube, são do Humberto, né? São do Betinho. E as próximas músicas que agora a gente vai gravar uma música que é o Castelo de São Jorge, que conta uma história romântica, engraçada, de saudade, e que é quase um fado assim também, né? Mas é um samba. A gente vai gravar, que é de um amigo nosso lá do Rio de Janeiro, né? Daniel Souto. Mas a ideia é sempre trazer temáticas que façam refletir, mas para os dois países na realidade, né? Para todos os países de língua portuguesa, né? A gente tá tentando escrever para as coisas que acontecem aqui também, né? Tipo assim, sem pensar, né? Porque apesar de eu não ser carioca, eu posso escrever sobre o Cristo Redentor, né? Mas a gente está tentando se enquadrar para escrever sobre o Cristo Rei, sabe? Para falar sobre a Alfama, né? Para falar sobre a Alfama, em vez de falar de São Paulo, que é de onde a gente nasceu. E falar de São Paulo também, fazer esse paralelo, sabe? Tipo, sei lá. Eu tive a oportunidade de receber sim. uma música do Toquinho, né? Toquinho é o grande poeta, daí ele fez uma canção que também tem essa ligação Das duas cidades. dos dois países, das duas cidades. Falando de várias cidades do Brasil e vários bairros de Lisboa. Por exemplo, eu olhando a música, eu fui assistir, o Humberto faz parte de um outro projeto de samba também que chama Sacundeia, e eu fui assistir então o Toquinho cantando a música que fez para esse projeto, né? Que fez e eu achei tão maravilhoso também, porque por isso é interessante porque eu né? senti também que para ele era uma novidade também, né? Tipo, trazer os barcos portugueses também, para ele também era, porque ele também já viveu muito por aqui, né? Já veio muito, já participou muito de coisas aqui. E o Vivo Samba, igual você falou, o Vivo Samba com essa Castelo de São Jorge, que vai ser praticamente aí o nosso carro-chefe, né, aqui em Portugal, essa canção que a gente vai lançar em breve, fala completamente sobre essa é uma saudade, né? É uma saudade. Sim. E ela pode ser brasileira como ela pode ser portuguesa. Sim. Tipo assim, é muito bonito isso. Essas poesias, né? Quando a galera sabe, quando esses compositores entram com poesias assim, que conseguem ter essa junção, assim, eu acho que entra na perfeição mesmo da música, assim, eu acho que é só tocar, apresentar, representar, interpretar que, as pessoas vão escutar e vai dar certo. Assim. Quais é que são as vossas influências musicais e artísticas? O que é que vos inspira? Aí é bastante louco. Muita coisa, a gente tá escutando isso aqui. Eu gosto de música popular, a gente canta, né? Eu sou cantor do Vivo Samba, eu toco percussão, o Beto também é cantor. Eu me considero um cantor popular, né? Então a base do meu canto é a música popular brasileira ou música cantada em língua portuguesa. Mas eu acho também assim que e o fato de ser músico e de ter trabalhado na noite fez com que a gente procurasse e soubesse de vários ritmos e procurar entender de vários ritmos, não só brasileiros, mas de outras culturas também. E isso acabou deixando a gente com um olhar mais abrangente sobre o que é música, né? De como pode ser a música. Eu escuto, sei lá, eu gosto muito de Gilberto Gil, do Ivan Lins, do Caetano, mas gosto do Itamar Assunção também, que tipo assim, não é tão conhecido, né? Tipo, sei lá, escuto todo mundo, escuto Danny Black, o Cinco a Seco, escuto todo mundo, assim, todo mundo, mas também
A gente escutou muito pagode, eu acho que é uma miscelânea. Eu gosto da Sara Tavares, eu gosto da Aline Frazão. Tipo assim, sei lá, música sem limite, assim. Sem limite. Quando me entreguei todo o meu coração, cantei, tristeza se acabou quando você chegou, mas foi só ilusão. Como é que é poder participar nos concertos do movimento Reverbera, tendo em conta toda esta situação que estamos a viver? É um sopro de esperança, né? E é muito, assim, de verdade, fico muito feliz que a gente primeiro tenha sido convidado, mas também, tipo, fico feliz das pessoas do Reverbera, Kelly, Tonaco, de não se prenderem às adversidades desse momento e ainda fazer Lisboa respirar. Porque essa Lisboa que a gente conhece de muitos anos, ela é diferente dessa Lisboa de agora, que precisa muito e ficou famosa até. Eu acho que eu posso dizer que essa Lisboa que a gente encontra agora, ela é famosa justamente por isso. Talvez por todos esses movimentos que aconteceram. E agora o Reverbera sintetizar isso bem, né? Então a felicidade também é que a gente não perdeu, a humanidade ainda não perdeu a esperança, né? Que Lisboa ainda pode contar, que as pessoas vão pensar coisas para ela, sabe? Que as pessoas ainda vão pensar coisas para Lisboa e que os lisboetas não vão ficar carentes de música, sabe? De arte. Cultura. Que é essa arte que salva a gente mesmo. A gente tá 4 meses sem tocar. Né? Exatamente 4 meses. O nosso último evento foi dia 8 de março. E mesmo sem tocar esses 4 meses, a gente já foi pro estúdio e gravou maquetes. A gente já vai lançar conteúdo na internet. Então a arte dentro de nós, ela não para de reverberar, entendeu? Tem que se reinventar. E a gente é muito importante que os movimentos se reinventem como o Reverbera, pra gente também poder dar continuação ao nosso trabalho. Foi uma ideia super genial, tipo, uma nova era, pô, um novo ciclo, sabe? Uma maneira de trabalhar diferente. Kelly, o pessoal que criou esse movimento, porque agora o movimento ele já tá funcionando, mas ter essa ideia, cara, não, é muito louco genial, que, cara. por exemplo, A gente não pode se aglomerar, né? Que é a parte mais bonita do nosso trabalho, assim, né? De estar perto das pessoas, principalmente o nosso, não sei se você já viu a gente tocar, mas o nosso trabalho, ele a gente tem uma residência artística todos os domingos. E a gente monta o palco. O formato que a gente usa. A gente monta o palco num formato 360, né? Então a gente consegue realmente estar perto das pessoas. Era essa uma grande sacada também do Vivo Samba. A gente não tinha um distanciamento muito grande das pessoas, né? Tinha um sobrepalco e tal, mas as pessoas elas conseguiam olhar a gente mais de perto, ver as pessoas tocando um instrumento mais de perto. Por isso que é difícil pra gente nesse momento. A gente necessita da aglomeração. Mas então, aí o movimento Reverbera chega com essa coisa de não precisar se aglomerar, porque a gente vai passar. Exatamente. Você pode estar na internet e sair na sua janela que você vai ouvir uma música, e eu achei isso genial. Uma última pergunta: quais são os vossos planos para o futuro? Idas a estrangeiro, novos álbuns, seja o que for. Então eu acho que a gente vai lançar um álbum, né? Álbum a gente vai lançar mesmo, músicas assim soltas que no final, acho que até dezembro sai um álbum. Espero eu. E também forma de uma nova, como a gente está vivendo essa nova maneira de tocar e nova maneira de poder se expressar, a gente vai lançar muitas coisas agora também em nossas mídias, assim, tipo, fora essa, que é o principal, né? As nossas gravações, as nossas músicas e tal, mas a gente vai estar sempre em conexão, assim, a gente vai estar sempre postando vídeos novos com
contando a nossa história, contando músicas que fizeram parte da nossa história. Algumas das influências musicais. É, as nossas influências musicais. Porque na realidade o nosso trabalho sempre foi muito o ao vivo, né? O ao vivo não tinha focado tanto na internet. E agora, tipo assim, nesse momento vamos focar um pouco na internet, porque não tá dando pra tocar. E quando der pra tocar, a gente vai tocar. Na realidade a gente é tipo... quando nasceu o samba, a gente percebeu que o samba na Europa também deu uma crescida, assim, né? As pessoas começaram a se importar um pouco mais com o samba e tal. E aí a gente faz parte de um projeto também que começou lá em Zurique e já toca lá há 3 anos praticamente, né? Vão fazer 3 anos, que a gente começou lá um projeto que é de samba também, quase nos mesmos moldes que a gente começou aqui, nos mesmos moldes. E assim, na primeira festa que a gente tocou lá, tinham 100 pessoas e agora, quando a gente vai tocar, tem 500. Já tocou lá em festivais de rua, em Geneve, já tocou em festivais... Chama a semente lá. Já tocou em festivais de música lá. Então, o nosso trabalho, não só, né, em Madrid também... Não é só os brasileiros também já que vão lá só. Os suíços já aderiu também. Aderem à música. Agora a gente também tem Madrid, né? Vamos tocar dia 10. Isso só prova que o samba é contagiante. Cara, então, prova que o samba que não tem limites, assim, né? Porque lá tá, eu acho que quando o samba é um ritmo que nasceu dessa proibição, né? Então ele ficava mais nos guetos, assim, né? Então, sem demagogia, como diria o GG, tipo, fazer samba no mundo velho, na Europa, né? Onde as pessoas, elas estão habituadas com jazz, né? E fazer um samba que... Desafio, pô. É um desafio, né? E que as pessoas vão e que elas se identificam. O nosso samba, eu digo que ele não é um sambinha, né? Ele é um sambão. O Vivo Samba nós somos 13 integrantes com pessoas de vários lugares do Brasil. Então, cada um tocando um instrumento. Então, é um sambão. A gente pode ser considerado quase como uma orquestra, né? Então, vários instrumentos. É uma super big band de samba. Muito bem, espero que tenham gostado deste bocadinho. Demais, muito obrigado. Gostamos muito. Valeu pelo espaço, né? Porque é importante ter espaço. E que todas as pessoas que consigam ver esse vídeo procurem nossas mídias, né? Tipo assim, canal do YouTube. Não deixem de nos seguirem. Né? Facebook, Spotify também. Spotify. A gente está ativo. Estamos ativos. Não estamos mortão, não. Estamos ativos. Muito bem. Obrigado. Valeu, muito obrigado, Isaac. Próxima. Valeu. Viva a música brasileira, viva a música lusófona, viva a música, cara. Viva o samba. Viva o samba. Como quem fosse levar, é ele quem me carrega, como nem fosse levar. A rede do meu destino parece a de um pescador, quando retorna vazia, vem carregada de dor. Vivo num redemoinho, só Deus sabe o que ele faz.